argumento aqui, o argumento forte do Engelhardt, que eu acho que também tem relação com o que aconteceu em alguns países da América Latina, particularmente Brasil e Chile, que tiveram processos de desenvolvimento durante o regime militar razoavelmente reconhecidos como capazes de desenvolver a economia, capazes de ter o desenvolvimento da economia efeitos sobre as relações sociais e, portanto, sobre novos papéis sociais. A ideia é que o desenvolvimento socioeconômico, tanto no caso dos países analisados pelo Engelhardt, como esse que eu estou mencionando, possibilita o surgimento do que ele chama de capacidades objetivas, amplia as capacidades objetivas dos indivíduos. Cognição, acesso à educação, acesso a alguns dos recursos que antes estavam limitados, até porque as pessoas não tinham como poder acessá-los e que passam a ocorrer. A ampliação das capacidades objetivas, né, na teoria do Engelhardt, a ampliação é pensada como afetando as escolhas, afetando profundamente as escolhas e promovendo a possibilidade de que emerjam aspirações subjetivas a respeito da experiência social, da experiência política. O desenvolvimento humano, portanto, nessa perspectiva de ampliação de capacidade subjetiva, o desenvolvimento avançaria com o crescimento do que ele distingue, do que ele desagrega em torno de 3 componentes. Capacidades objetivas baseadas em recursos socioeconômicos ampliam a possibilidade das pessoas agirem de acordo com as suas próprias escolhas. Bom, é evidente que aqui, acho que não precisa, isso é óbvio, não precisa dizer savassandir, né? A ampliação das escolhas significa que você é menos dependente do coronel, do patrão, do dono, de uma sequência de relações de autoridade que caracterizam o padrão, caracterizam um modelo de relações mais tradicionais, conservadoras, né? A emergência dessas capacidades objetivas, como sugerido antes, aponta na direção da emergência de um fenômeno de motivações subjetivas, que são baseadas em valores, não é, que enfatizam possibilidades de ações baseadas em ações autônomas dos indivíduos. Tanto elites como quantos atores, tanto de elite como de massa, não é, na massa da população, tenderiam a optar, escolher, não é, princípios, mecanismos, normas que consolidam, ampliam as liberdades. Terceiro ponto dessa cadeia de argumentação. Capacidade subjetiva, baseada em recurso socioeconômico, amplia as possibilidades de ação com mais liberdade. A possibilidade de ação com mais liberdade reivindica, por motivações subjetivas, não é, a ampliação de direitos. Liberdades civis e políticas que são estabelecidas, são institucionalizadas para sustentar leis e direitos legais que precisamente fundamentam, dão base legal de funcionamento consensual da liberdade de escolha de ação autônoma dos indivíduos. Isso amplia a liberdade das pessoas. É nisso que a perspectiva de desenvolvimento humano adotada pelo Engelhardt implicaria numa ampliação da liberdade. Ou seja, a conclusão desse ciclo de argumentos é que a adesão a valores, isso aparece tanto em autores como Engelhardt, como outros que não necessariamente estão pensando apenas na síndrome de valores de autoexpressão, a adesão a valores democráticos, né, leva a adesão à escolha de comportamentos que são compatíveis e à adoção de instituições democráticas para dar conta, para realizar, para efetivar esses valores e esses comportamentos. Bom, ainda para resumir algumas questões que emergem dessa discussão, que eu acho que pode ser interessante para o nosso debate de hoje, né? Algumas questões que derivam da teoria apresentada pelo Engelhardt, ou por essa entrada que ele faz na teoria, mas que demandam um exame, digamos assim, empírico para se enfrentar a questão da causalidade, né? Causalidade do quê? Da relação entre cultura e instituições, que é o meu ponto de partida aqui, né?
ele diz, para enfrentar esse problema do ponto de vista empírico, tem uma série de regras fundamentais que eu preciso enfrentar, sem as quais não dá para responder o problema da causalidade, né? Então ele diz, primeiro, vamos considerar, vamos guardar em consideração que os processos de democratização que culminaram, que redundaram na terceira onda, na chamada terceira onda de democratização, institucionalizaram indicadores de princípios democráticos, né? Institucionalizaram indicadores que efetivam, que tornam efetiva os princípios de liberdade e igualdade, através, precisamente, dos direitos civis e políticos, né? O Engelhardt sempre chama de modelo liberal, né? Indicadores que se associam com valores políticos que ele diz são valores de autoexpressão. O segundo ponto, a segunda questão, a segunda pergunta que emerge nesse contexto diz respeito à relação entre congruência entre as instituições democráticas e a cultura política. A premissa das teorias de cultura política é que tem que haver algum grau de congruência, né? Então, se vocês quiserem, do ponto de vista do exame empírico, né, isso remete para uma verificação antes, durante e depois do processo de democratização. Quer dizer, num certo sentido, se nós tivermos no período, digamos, dos 10 ou 15 ou quase 20 anos que antecede a democratização no Brasil, ou no Chile, ou na Espanha, né, se nós tivermos a presença de valores, de alguns valores, em comportamentos, mas também em percepções, que são incongruentes com o regime ditatorial, você tem uma incongruência, né? Ou seja, você tem uma situação em que valores que estão emergindo não fundamentam, não são base para a estabilização do regime. Parte da discussão da perda de legitimidade do regime democrático, no caso brasileiro, não é? Vocês devem se lembrar, ou porque se lembram, porque conheceram, porque viram acontecer, ou porque leram a respeito, né? Começou com as eleições plebiscitárias, em que progressivamente o eleitorado brasileiro se deslocou de uma posição de dar aval para a antiga Arena para progressivamente apoiar o antigo MDB, que nas eleições de 1974 elegeu uma maioria de senadores, não é? Num contexto em que ainda era ditadura. Ou seja, o comportamento e a emergência de valores, não é, ficaram incongruentes com o sistema autoritário. Essa incongruência, num certo sentido, se explica, por um lado, pela emergência de valores novos em relação ao sistema democrático, não é, e, ao mesmo tempo, por um processo de deslegitimação do regime. O processo de deslegitimação aqui não pode ser visto como um fenômeno próprio, de vida própria à parte. Ele é a própria emergência de valores discrepantes ou incongruentes, não é? Bom, então, o segundo ponto do questionamento do Engelhardt é que, além de nós perguntarmos se o processo de democratização efetivamente institucionalizou indicadores de princípios democráticos, particularmente direitos civis e políticos, institucionalizou ou não institucionalizou? Né? Além de fazer essa pergunta, a segunda pergunta é se existe congruência nos valores que emergem, inclusive com essa institucionalização ou não, em relação ao sistema que continua sendo vigente. No caso da democracia, quando você tem uma democracia emergente, o problema é, nesse caso, consistiria em saber se os valores que estão emergindo, ou que emergiram, são compatíveis com as exigências de funcionamento do sistema. De novo, aqui eu vou insistir na ideia no princípio da tolerância. A ideia da tolerância diante da diferença é absolutamente central para justificar, para legitimar, para dar fundamento e, portanto, para suscitar, para implicar normas, procedimentos, legislação, hábitos que justificam a existência de partidos políticos diferentes. Diante da ideia da intolerância, da diferença, ou da ideia de que só poderia existir concepções unívocas ou homogêneas do bem comum ou da realização da política, não é? Diante de hipóteses dessa natureza, não há como admitir a possibilidade de diversidade ou da existência da pluralidade partidária. Mas o Engelhardt ainda vai adiante em relação a dois pontos, né?
Ele diz, bom, pode acontecer que na democratização direitos civis e políticos tenham sido estabelecidos. Eles, de fato, são uma condição necessária da democratização por causa daqueles pré-requisitos, daquelas premissas anteriores. Direitos civis e políticos entendidos como mecanismos de ampliação da liberdade de escolha dos atores, dos componentes da comunidade política. Então, eles são uma condição necessária. Mas ele diz claramente que, aliás, é uma coisa que, se vocês lembrarem, já tinha aparecido na nossa discussão sobre a qualidade da democracia, sobre o conceito de democracia, não é? E sobre a crítica ao modelo minimalista ou modelo eleitoral. Os direitos civis e políticos são condição necessária, mas não são suficientes para a democratização. Não é? E aí ele propõe o que foi designado, foi chamado como a necessidade de introduzir no modelo analítico alguma mensuração de alguma medida de democratização efetiva, de democracia efetiva. Bom, eu não vou fazer essa discussão porque isso vai aparecer no debate seguinte, mas o que eu quero apontar aqui é que, ao contrário de uma certa ideia de que o modelo, aspas, liberal que esses autores estão tratando se esgotariam na emergência ou na implantação, na institucionalização de direitos civis e políticos, eles estão dizendo, não, isso não é suficiente. Né? O que, a meu juízo, remete para a discussão, da abordagem da qualidade da democracia. A democracia, e remete para uma abordagem que não torna compatível apenas a contraposição entre um modelo autoritário versus um modelo democrático. O que, num certo sentido, esta observação teórica sugere, do ponto de vista do desenvolvimento da pesquisa empírica, é que nós temos que admitir que existem gradações entre esses dois polos. Não existe apenas a contraposição, ou é ditadura ou é democracia. E talvez até mais, como os dois polos são situações, num certo sentido, ideais, radicais, não é? Porque quando você tem ditadura, você tem ditadura. Quando você tem democracia, você supostamente... Bom, o problema, do ponto de vista empírico, do avanço do conhecimento, o que torna mais interessante é precisamente tentar entender o que fica no meio do caminho. Como fica no meio do caminho, que características, o que caracteriza, qual é a natureza dessa gradação que cria modelos que não são inteiramente completos, que são, alguns chamam de liberais, democracias incompletas ou democracias com um baixo teor de qualidade. Sabe? Bom, qualquer que seja a classificação, e como sempre, classificações dessa natureza não é o mais importante. O mais importante, num certo sentido, é conseguir entender, é conseguir capturar qual é o problema substantivo, né? O que essa sugestão dos autores remete é para a ideia de que o substantivo é flagrar a variância, flagrar, não é, os casos que estão situados no meio do caminho. Bom, isso remete para o quarto ponto, que é a ideia de que, admitindo que nós possamos ter, teoricamente, modelo de democracia formal, de democracia efetiva, e que, portanto, são modelos mensuráveis, não é? Para que isso seja efetivo do ponto de vista de resultado de pesquisa, de ampliação do conhecimento, os indicadores desses dois modelos tem que ter variância, tem que apresentar variância. Né? É preciso verificar se valores, no caso de autoexpressão, aí é um ponto que ele agrega, porque digamos assim, o aspecto que está relacionado com a premissa, na premissa teórica, com a hipótese de trabalho deles, do Inglehart. É preciso saber se nesta variância que ocorre entre os dois modelos, se os valores de autoexpressão afetam de alguma maneira a variância. Se a emergência de valores de autoexpressão, não é, através da não afetar em nada os dois modelos, ou a variância dos dois modelos, o tema dos valores, e principalmente dos valores de autoexpressão, seria irrelevante. Bom, ele termina não, isso aparece mas no meio da discussão, né, ele sugere que para poder fazer uma discussão mais adequada dessas diferentes possibilidades, isso implica em algumas exigências metodológicas que acabam se impactando sobre os testes empíricos. Eu tinha mencionado em parte isso na última discussão, mas eu achei que era melhor retomar aqui de maneira um pouco mais organizada, simplesmente porque nós vamos entrar na discussão, de alguma maneira, nós vamos entrar nessas questões. Né?
O primeiro problema, a primeira exigência metodológica, ele diz, é de ordem temporal. Para saber se o efeito de uma variável independente sobre a dependente é causal, não é? A independente precisa ser medida antes da ocorrência da dependente. Aqui, a questão aqui é a democratização de instituições. Não é? Vamos admitir a contrapelo da hipótese do Engelhardt, não é? Que a hipótese que eu quero examinar é se as instituições afetam valores. Não é? Se as instituições, quanto mais elas existem, ou continuidade no tempo, ou na sua estabilidade, na sua pertinência, elas é que estão afetando valores. Né? Para mim verificar isso, ele diz, tem uma exigência de ordem temporal. Eu preciso ter democratização antes, afetando valores que vieram depois. Eu não posso ter valores e democratização no mesmo tempo de análise, de observação. Né? Tem que ver, do ponto de vista causal, né? A variável independente precede a existência da variável dependente. Primeira coisa. Segunda coisa, é preciso adotar os cuidados metodológicos, principalmente na utilização da pesquisa quantitativa, né? Que em grande parte acaba descansando sobre a estatística, sobre o conhecimento da estatística, né? É preciso eliminar o efeito espúrio. Né? Para saber se o efeito de uma variável independente causa a variável dependente, é preciso testar se, de repente, o efeito que nós estamos sentindo num determinado momento, não é? Agora invertendo a equação, no caso brasileiro, no caso espanhol, nos anos que antecedem a democratização, começaram a emergir valores que eu interpreto como sendo valores democráticos. Não é? Defesa de pluralidade partidária, defesa da escolha, tolerância diante da diferença, envolvimento na política, participação, desejo de participação que aparece fortemente no caso do Brasil, não só na campanha das diretas, mas aparece no comportamento nas eleições que se tornaram plebiscitárias contra o regime. Não é? Se eu identifico que esses valores emergiram antes da democratização que ocorre a partir da promulgação da Constituição, tomemos assim, o da passagem do governo militar para o governo civil, em 85, com a eleição do Tancredo, não é? Que depois acaba se transformando no governo Sarney, para a ironia da história e da época. Não é? Se eu estou fazendo a hipótese de que esses valores que emergiram influenciaram de alguma maneira a democratização, eu preciso ter segurança de que, na hora que eu monto o modelo com os indicadores e faço as regressões univariadas ou multivariadas, eu preciso ter segurança de que não tem uma outra variável mais importante que está interferindo e que está simplesmente escondendo o seu efeito através da emergência de uma das duas. Quer dizer, esse é um procedimento usual em estatística, extremamente importante. É a razão pela qual, se vocês prestarem atenção, praticamente em todas as pesquisas de opinião acadêmicas que são relatadas, sempre os autores dizem, olha, tal, o efeito, e eu usei como controle, qualquer pesquisador sério faz sempre isso. Eu uso como controle as variáveis sociodemográficas ou outras, eventualmente religião, sei lá, não é? Algumas variáveis consideradas importantes que podem estar afetando a relação de associação entre a variável dependente e independente. Então pode ocorrer perfeitamente, e esse é um ponto muito importante para o Engelhardt e para o Welzel, né, de que a democratização não seja um efeito da mudança de valores, mas seja estritamente um efeito da modernização econômica e social. Né? Vocês lembram que no capítulo 7, eles retomam as discussões do Tchevorsky, do Limonge, sobre a relação desenvolvimento econômico e democracia. Eles refazem vários testes, tá certo? E se apoiando em uma série de outros autores que também refizeram os testes. Eu não quis entrar por isso, pegar todos, mas eu acho que se for o caso, a gente pode até pegar todos esses autores, olhar como é que os testes foram refeitos, porque isso em ciência é absolutamente central. Você tem num determinado momento, uma teoria que se apoia sobre um tratamento de dados,
A possibilidade é que você possa reutilizar os mesmos dados, né? A exigência do ponto de vista metodológico e, com outros testes, mostrar que o resultado não era bem aquele. Uma série de autores mostraram que, diferente do que eu acho que hoje até o Tchaikovsky pensa diferente, é a minha hipótese, de algumas coisas que eu li e ouvi, mas em todo caso eles sustentam naquele livro Democracia e Desenvolvimento que o efeito do desenvolvimento é menos na produção de regimes alternativos democráticos e mais na continuidade no tempo, né? O efeito a partir de um certo patamar de renda per capita, né, que é uma medida do desenvolvimento econômico, é uma maneira de... Você tem muitas maneiras de medir o desenvolvimento econômico, educação, localização ecológica na área rural, na área urbana, essa concentração urbana, tem uma série de... Mas um dos indicadores, dois indicadores extremamente importantes, é a renda per capita e outra a educação. Então, quando se adotam esses mecanismos, indicadores, frequentemente apareceu nas pesquisas que o Tchaikovsky e o Limonge conduziram, a ideia de que o efeito não era produzir democracia, mas era assegurar a sua continuidade no tempo. Bom, eles refizeram isso e mostraram que o desenvolvimento econômico, Inglehart e Wells, né, usando os mesmos dados e adotando alguns outros modelos estatísticos, o desenvolvimento econômico é importante porque ele impacta na produção de um conjunto de recursos que eu mencionei antes, de capital humano, capital social, capital político, inclusive requalificação da cognição dos públicos de massa e das elites. As elites também mudam, né? Mudam a cabeça, né? E nessa medida, o desenvolvimento impacta sobre valores que, por sua vez, impactam nos processos de democratização. Bom, então, isso para dizer que a maneira de você saber se realmente essa relação é causal ou não é, de alguma maneira, adotando os mecanismos de controle da chamada variável, das variáveis que podem ter efeito espúrio, né? Tem que ter um mecanismo de controle. Você tem que adotar no modelo uma variável que controla a relação das outras para dizer, não é por causa disso, mas sim, é efetivamente por causa da relação entre a variável independente e a variável dependente mais importante que o fenômeno está sendo produzido. Bom, e finalmente a exigência relacionada com o princípio da causalidade de Granger, que é um autor que está citado no livro. Esse cara é bem conhecido na área de pesquisa quantitativa, é um autor muito prestigiado, não é? E, quer dizer, ele é reconhecido na sua área profissional e que desenvolveu digamos, esse princípio para o exame das questões de causalidade nas pesquisas quantitativa, que é a questão de se a variância a variação, não é, de uma variável dependente é causada por níveis anteriores do funcionamento desta própria variável, da mesma variável, a variável independente, nesse caso, acrescenta muito pouca coisa sobre o fenômeno que está se tentando explicar, não é? Quer dizer, se você tem uma variação muito grande em, digamos assim, indicadores no que diz respeito à democracia, à democratização, né? E essa variância é suficiente para explicar o que aconteceu com a variável dependente, não há por que imaginar que uma outra variável, que seria independente, está intervindo, está tendo um efeito de interveniência e, ao mesmo tempo, produzindo um resultado que poderia ser causal. Quer dizer, nessa situação do teste da causalidade de Granger, né? A variância causada pela mesma variável dependente não pode ser considerada uma causa da anterior. O efeito causal, por exemplo, de valores, no caso, a autoexpressão, só poderia ser verificado quando se controla a variância anterior da democratização. O efeito causal de valores de autoexpressão sobre níveis de democratização, maior ou menor democratização, que eles vão introduzir com o critério de efetividade, né, só pode ser verificado se realmente está causando o fenômeno ou não, se for adotados os mecanismos de controle sobre a variância anterior do fenômeno que se deseja explicar, que é a democratização.
Uma questão que apareceu, e eu acho que o Vinícius chamou atenção para isso, é que será que o modelo adotado por esses autores tem uma ligação eurocêntrica ou ocidentalcêntrica com o conceito de democracia, ou nós estamos falando de um conceito de democracia universal que vale em qualquer circunstância, em qualquer região do mundo? Acho que essa é uma primeira questão. Uma segunda questão que também apareceu no debate é o seguinte, eu vou formular isso de uma maneira talvez exageradamente caricática, vocês me desculpem. Eu acho que por razões ideológicas no nosso meio, quando eu digo nosso meio, eu estou dizendo aqui, na área particularmente da comunidade dos pós-graduandos e alguns professores da ciência política da USP, mas também um pouquinho fora da USP, né? Há um preconceito ideológico em relação a algumas experiências, algumas iniciativas. Freedom House é um exemplo. Frequentemente as pessoas, antes de olhar o que a Freedom House efetivamente faz, que critérios ela adota, como é que é, se dá para mensurar, não dá para mensurar, etc. e tal, já tem uma crítica. É da Freedom House, então não dá para discutir. Eu prefiro ir para o caminho contrário. Eu prefiro adotar, eventualmente, porque tem os bancos que foram criados pela Freedom para mensurar níveis de democratização, que é objeto da nossa discussão, né? Tem os bancos da Freedom House, tem os bancos da Polity 4, tem os bancos, vários autores que eles mesmos citam aí, Van Hargen, tem um monte de gente, tá certo? E algumas coisas que inclusive vale a pena fazer o download, para quem tem interesse, fazer o download, eventualmente acessar, começar a mexer, porque tem coisa muito interessante. Eu acho que até, para o meu critério, um dos bancos mais completos é o da Polity 4, né? Porque da Polity 4 usa todas as variáveis sociodemográficas, indicadores que a Freedom House usa, mas usa também uma série de outros que são propriamente políticos, no sentido que se refere ao funcionamento das instituições e introduz algumas variáveis também de cultura política. Mas, enfim, eu estou dizendo isso para dizer, você tem uma multiplicidade de bancos e de iniciativas. E, às vezes, sem que as pessoas tenham tido cuidado de examinar isso, como é que foi montado, qual é o critério, que margem de mensuração, a crítica invalida a utilização. Bom, como eles utilizam isso no livro, eu acho que a gente tem que examinar isso. Examinar criticamente. E vocês se lembrarão, tendo lido de novo os 2 capítulos, o próprio Engelhardt e o Wells fazem uma crítica à Freedom House, né? E acrescenta uma dimensão que a Freedom House não utiliza para poder medir, que, aliás, corresponde à crítica que algumas pessoas fazem. Eu próprio, é o tipo de crítica que eu faço. Eu acho que a medida da Freedom House é interessante, ela representou um avanço, você ter, digamos assim, certos critérios que permitem você fazer uma classificação. É um elemento de agregação no conhecimento, mas é insuficiente, é preciso completar, né? E eles sugerem algumas dessas possibilidades. Bom, e finalmente o problema propriamente, né, do tratamento da questão da relação instituições-cultura, né? Os testes que eles fizeram apontam numa direção. Eu acho que a gente deveria, para efeitos de avançar mais a discussão, examinar isso com mais cuidado e ver efetivamente que impacto tem, que resposta isso dá. E se eventualmente, a exemplo das observações do Tchaikovsky, deixa problemas sem solução. Eu acho que deixa alguns problemas sem solução. Talvez a gente pudesse também tentar mapear um pouco esses problemas. Quer dizer, o que é que nessa literatura, que tem um viés diferente da literatura estrita do institucionalismo, mas veja, eu quero chamar a atenção para uma coisa que está implícita nas proposições e que é até curioso que o Engelhardt e o Wells não façam isso, não afirmem isso tão explicitamente. Na verdade, eles estão propondo uma articulação, né, entre instituições e cultura. Quer dizer, tem um passo adiante potencial aqui, que não é tratar de uma variável ou de outra variável como inteiramente separadas, explicando o fenômeno, mas é de alguma maneira sugerindo que tem um imbricamento nesses dois universos, nesses dois fenômenos que estão sugeridos na discussão.